Manobras e mudança de direção. Conversão à direita. Aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível e com muita atenção aos pedestres que porventura estejam atravessando a via. Manobras e mudança de direção. Conversão à esquerda, via sentido único. Sinalizar, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo e fazer a conversão. Essa é uma conversão à esquerda, via sentido duplo. Sinalizar, aproximar-se o máximo possível do eixo central ou da linha divisória da pista. Isso em vias urbanas. E o veículo que vier em sentido contrário terá preferência. Conversão à esquerda com acostamento. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Onde houver acostamento, dê preferência ao acostamento. Retorno nas vias urbanas. A operação de retorno ela deverá ser feita nos locais para isso determinados, por meio de sinalização, existência de locais apropriados ou por locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. A marcha ré, transitar em marcha ré somente para pequenas manobras e sem causar riscos à segurança. Parada e estacionamento. Parar é imobilizar o veículo pelo tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. O estacionamento é a imobilização por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros. A operação de carga e descarga de mercadorias é considerada estacionamento. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista, permitida a parada para manobras de mudanças de direção. Providenciar a sinalização conforme regulamentação pelo CONTRAN, pisca-alerta do veículo, triângulo de segurança e arbustos. O estacionamento de veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Proibido estacionar em frente a rebaixamento de calçada, em frente de garagens e entradas de estacionamentos, em pontos de ônibus, a mais de 50 centímetros do meio-fio do bordo da pista, em áreas de estacionamento exclusivo, exemplo, de ambulâncias, nos acostamentos das rodovias. Quem desrespeitar estará cometendo uma infração média com 4 pontos na carteira. Lembrando que em alguns locais que é proibido o estacionamento, a parada é permitida. Essa placa regulamenta a proibição de parar e estacionar a menos de 5 metros da esquina, sobre pontes e viadutos, em trechos em curvas ou lombadas,
locais de pouca visibilidade, a mais de 50 centímetros do meio-fio ou do bordo da pista, em áreas de segurança, bancos, fóruns, delegacias, e sobre a calçada, sobre o passeio ou faixa de pedestres. O condutor que parar ou estacionar nesses locais estará cometendo uma infração média, com 4 pontos na carteira. Veículos com prioridade de passagem. Os veículos precedidos de batedores, eles gozam de livre passagem. Aqueles veículos que geralmente têm uma escolta na frente. Prestadores de serviços e utilidade pública, eles também gozam de livre parada e estacionamento, devidamente sinalizado. Bombeiro, ambulância, polícia, fiscalização, eles gozam de livre passagem, de parada e de estacionamento. Continuando a falar sobre veículos com prioridade de passagem. Os veículos destinados a socorro de incêndio, de salvamento, de polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, além de prioridade no trânsito, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada, isso quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de prestação da ordem pública. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, os condutores eles deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Os pedestres eles devem aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas às demais normas do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos precedidos de batedores, aqueles que vão à frente como escolta, terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, trem, bonde, VLT, terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. A motocicleta é um veículo automotor de 2 rodas com ou sem sidecar, aquele carrinho lateral, dirigido por condutor em posição montada. A motoneta é um veículo automotor de 2 rodas, dirigido por condutor em posição sentada. As bis, PCX, um exemplo. Ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, com motores com potência de até 50 cilindradas, só as cinquentinhas, né? Ou de motor de propulsão elétrica, com potência máxima de 4 kW e velocidade máxima de 50 km por hora. Os condutores de motocicleta, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores e segurando o guidão com as 2 mãos. Lembrando que para fazer aula na autoescola e prova prática de direção veicular, deve-se utilizar um capacete com viseira acrílica. Usando o vestuário de proteção,
de acordo com as especificações do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Mesmo durante o dia, deixar o farol aceso e os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior, em carro lateral, acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, eles só podem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Fica proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas e nas rodovias. E quando uma via comportar 2 ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. É uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança. Circulação de ciclistas. A ciclovia é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. A ciclofaixa já é uma parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos e delimitada por sinalização específica. Aqui está algum exemplo da ciclovia e da ciclofaixa. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Todo ciclista, ao passar por passarelas ou calçadas, deve descer e empurrar a bicicleta, onde passará a ser considerado pedestre. Veículos de tração animal. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Competições desportivas. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em vias abertas à circulação, só poderão ser realizados mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Competições desportivas. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em vias abertas à circulação, só poderão ser realizados mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Agora vamos falar sobre o uso de luzes nos veículos. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Se é uma determinação, é uma obrigação. Luz baixa. Como eu uso a luz baixa no veículo? À noite, mesmo durante o dia, em que locais? Nos túneis, sobre chuva, neblina, cerração, fumaça. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, que é a luz DRL, que é aquela luz, né? Tipo um LED nos veículos,
que agora já está vindo de fábrica os veículos novos, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Essa luz de rodagem diurna, DRL, ela veio para substituir o farol baixo. Luz alta. O farol alto só podemos usar nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, para evitar o ofuscamento. A luz baixa e alta, aquela luz intermitente, por curto período de tempo, a piscadinha de farol, eu posso usar na ultrapassagem ou para indicar a existência de perigo. Luzes de posição. Eu posso usar à noite para fins de embarque ou desembarque de passageiro e carga ou descarga de mercadorias. Luz de placa durante a noite em circulação. Vamos falar agora do pisca-alerta. Pisca-alerta, muitos condutores usam para justificar erros no trânsito, que não é correto. O uso do pisca-alerta é para imobilizações, situações de emergência ou quando a regulamentação da via determinar. Como nós temos aqui um exemplo da placa de regulamentação de permitido estacionamento 15 minutos com pisca-alerta ligado. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e noite. E lembrando que o pisca-alerta, quando o veículo apresentar algum problema que você precisar imobilizar, liga o pisca-alerta, coloca o triângulo de emergência a no mínimo 30 metros de distância. Uso da buzina. A buzina ela tem um único propósito, alertar. O condutor só poderá fazer uso desde que em toques breves, para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando conveniente, advertir um condutor que se tem propósito de ultrapassá-lo. O uso da buzina é proibido entre as 22 e 6 horas da manhã, exceto em situações de emergência. Em locais e horários proibidos pela sinalização, escolas, hospitais, igrejas, asilos, e em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. O uso indevido da buzina, de acordo com o artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração leve, com 3 pontos no prontuário do condutor. Dispositivo retrorefletor. As faixas retrorefletoras visam diminuir as colisões traseiras ocorridas no período noturno. Elas são afixadas na traseira e laterais dos caminhões, sendo que devem cobrir 80% da borda da traseira e 33,33% da extensão das bordas laterais. De acordo com a resolução 948 do CONTRAN, seu uso torna-se obrigatório para caminhões com peso bruto total superior a 4.536 quilos. Infrações e penalidades. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou da legislação complementar, ficando o infrator sujeito às penalidades, medidas administrativas e punições nos crimes de trânsito.
Sistema de recurso de multas. Ao ser multado, todo condutor tem o direito de se defender das multas. O recurso de multas segue suas regras. O condutor é o responsável pelas infrações praticadas na direção do veículo, mas não sendo possível sua identificação no momento da infração, será expedida uma notificação de autuação ao proprietário do veículo por remessa postal ou qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade. O principal condutor ou proprietário do veículo, ele terá um prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo. Transcorrido o prazo, se não fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor, ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Na notificação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data da expedição da notificação. Jare. Se for indeferido ou não, tendo feito o recurso, o infrator receberá a notificação de penalidade, onde poderá recorrer à Jare, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Compete à Jare julgar os recursos interpostos pelos infratores. Havendo indeferimento pela Jare, o infrator poderá recorrer ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Pagamento da multa. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, expressa na notificação, por 80% do seu valor. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, ele poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa. Característica do recurso administrativo. Recurso administrativo é o direito que o infrator tem para recorrer contra a imposição de multa e só poderá ser interposto no prazo legal de 30 dias sem o recolhimento do seu valor. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente, a penalidade será devolvida à importância paga. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Esse vídeo estará salvo no YouTube. Vocês podem rever a qualquer momento. Bons estudos e até a próxima aula rumo à aprovação.